A moça do estoque foi demitida por derrubar caixas, e o milionário viu a etiqueta costurada na roupa dela, com o mesmo apelido que ele usava em segredo para a filha antes dela desaparecer há 19 anos. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Como sempre, Marina Ribeiro esfregou os olhos e sentiu o tecido macio da manta debaixo da cabeça. Não era bem uma manta, na verdade. Apenas um pedacinho de pano desbotado que ela havia costurado na fronha do travesseiro. Era tudo o que restava de sua infância. A única coisa que a conectava com um passado que ela não conseguia lembrar direito... Estrelinha, murmurou baixinho, lendo a etiqueta bordada à mão que estava quase apagada depois de tantos anos. Fazia isso toda manhã, como um ritual, como uma oração silenciosa para alguém que talvez nem existisse mais. O apartamento de um quarto no bairro da Liberdade era pequeno, mas era seu. Depois de sair do orfanato Casa Esperança aos 18 anos, Marina tinha batalhado muito para conseguir esse cantinho. O aluguel era puxado, mas pelo menos ela não precisava dividir espaço com mais ninguém. Podia falar sozinha, podia chorar quando a saudade apertava, podia costurar pedacinhos da sua manta em todas as roupas sem ninguém achar estranho. Tomou um banho rápido. A água quente durava só uns 5 minutos. Vestiu o uniforme azul do mercado São Rafael e deu uma olhada no espelho. 26 anos. Cabelos castanhos sempre meio desarrumados. Olhos que oscilavam entre o verde e o marrom dependendo da luz. Não era feia, mas também não era o tipo de mulher que os homens paravam na rua para olhar. Era comum, simples, invisível, na maioria das vezes. E estava tudo bem assim. Marina tinha aprendido desde cedo que chamar atenção nem sempre era uma coisa boa. O caminho até o trabalho levava 40 minutos de ônibus. Ela sempre pegava o mesmo horário, sentava no mesmo lugar quando dava e observava a cidade acordando. São Paulo nunca dormia de verdade, mas de manhã cedo tinha uma energia diferente. As pessoas corriam para o trabalho. Os vendedores ambulantes já estavam montando suas barracas. O cheiro de café e pão saía das padarias. Marina gostava dessa hora do dia. Era quando ela se sentia parte de algo maior. Mesmo que ninguém soubesse que ela existia, o Mercado São Rafael ficava numa avenida movimentada da Zona Sul. Era um supermercado grande, moderno, frequentado principalmente pela classe média do bairro. Marina trabalhava no estoque há 3 anos e meio, organizando produtos, conferindo validades, carregando caixas. Não era um trabalho glamouroso, mas pagava as contas e ainda sobrava um pouquinho para ela ajudar alguns colegas quando a situação apertava, porque Marina tinha essa mania de ajudar todo mundo. Dona Célia, que trabalhava na limpeza e estava sempre dura no final do mês, Juliano, do açougue, que tinha um filho pequeno e a esposa desempregada, até Carla, do caixa, que vivia se metendo em confusão com o namorado, mas que Marina não conseguia deixar de lado quando ela aparecia com o olho roxo. "Bom dia, Flor", cumprimentou seu Antônio, o segurança mais antigo da loja. Era um senhor de uns 60 anos, sempre de bom humor, que tratava Marina como se fosse filha. "Bom dia, seu Antônio. Como passou a noite?" "Tranquila, graças a Deus. E você? Dormiu bem?" Marina sorriu. Seu Antônio sempre perguntava isso, como se realmente se importasse. Talvez se importasse mesmo. Depois de anos no orfanato, Marina tinha dificuldade para entender quando o carinho era verdadeiro. "Dormi sim. Sonhei com aquele mesmo sonho estranho de novo." "Qual sonho, filha?" Marina hesitou. Não costumava falar sobre isso, mas seu Antônio tinha um jeito paternal que a deixava à vontade. "É meio bobo. Eu sonho que alguém está me chamando de Estrelinha. Uma voz de homem, bem carinhosa, e tem uma música de ninar. Mas eu nunca consigo lembrar a melodia quando acordo." Seu Antônio a olhou com carinho. "Sonho não é bobagem não, Marina. Às vezes é a única forma que a gente tem de se conectar com o que perdemos." Ela assentiu, mas logo mudou de assunto. Não gostava de pensar muito nessas coisas. Doía demais. O estoque ficava nos fundos da loja. Um lugar meio escuro e sempre frio por causa do ar-condicionado. Marina conhecia cada cantinho ali, sabia onde estava cada produto. Conseguia encontrar qualquer coisa de olhos fechados. Era seu território, seu refúgio. "Chegou a Cinderela", disse uma voz sarcástica atrás dela. Marina se virou
e viu Leandro Fontes, o gerente da loja. Ele tinha uns 30 e poucos anos, sempre vestido impecavelmente, cabelo engomado, dentes muito brancos. Era bonito. Marina tinha que admitir. Mas havia algo nele que a incomodava. Talvez fosse o jeito que ele olhava para ela, como se estivesse vendo algo que ela não conseguia enxergar. "Bom dia, seu Leandro", respondeu Marina, tentando manter a voz firme. "Marina, preciso que você organize aquela seção de produtos importados hoje. Chegou uma remessa ontem e está tudo bagunçado. E cuidado para não derrubar nada, viu? Esses produtos são caros." Ela assentiu. Leandro sempre dava ordens como se ela fosse incapaz de fazer o trabalho direito. Mesmo depois de anos sem nenhum problema sério, Marina não entendia por que ele parecia ter alguma coisa contra ela, mas tinha aprendido a não questionar. O dia passou devagar. Marina organizou prateleiras, conferiu estoques, ajudou outros funcionários. Na hora do almoço, ela e Carla se sentaram no pequeno refeitório dos funcionários. "Menina, você não acha estranho o jeito que o Leandro te trata?" perguntou Carla, mastigando um sanduíche. "Parece que ele tem alguma coisa contra você." Marina deu de ombros. "Sei lá, talvez ele só seja assim mesmo." "Não é não. Com os outros ele é diferente, mais educado. Com você, parece que ele está sempre esperando que você faça alguma coisa errada." Marina tinha pensado nisso também, mas preferia não dar importância. Já tinha problemas demais na vida para ficar procurando mais. "Carla, posso te perguntar uma coisa?" disse Marina, mudando de assunto. "Você se lembra de quando era pequena, tipo, dos seus primeiros anos de vida?" Carla riu. "Claro, lembro do meu pai me ensinando a andar de bicicleta, da minha mãe cantando no banho, das brigas dos meus irmãos." "Por quê?" Marina mexeu no pedacinho de pano que havia costurado na manga da blusa. "É que eu não lembro de nada de antes dos 7 anos. Nada mesmo. É como se minha vida tivesse começado no orfanato. Trauma, né? Às vezes a mente bloqueia as coisas ruins para proteger a gente." Marina assentiu, mas não estava convencida. Não parecia trauma. Parecia vazio, como se uma parte dela tivesse sido apagada. O final do expediente estava se aproximando quando Leandro apareceu novamente no estoque. Dessa vez, ele tinha uma expressão diferente no rosto, mais intensa, quase expectante. "Marina, preciso que você organize aquelas caixas ali antes de ir embora", disse ele, apontando para uma pilha de caixas pesadas empilhadas de forma meio instável. Marina olhou para as caixas e franziu a testa. "Seu Leandro, essas caixas estão meio mal empilhadas. Talvez seja melhor eu pedir ajuda para..." "Não precisa de ajuda", ele interrompeu. "Você consegue. São só algumas caixas." Havia algo no tom dele que fez Marina hesitar, mas ela não tinha escolha. Precisava do emprego. Enquanto se aproximava das caixas, Marina tocou inconscientemente o pedacinho de pano costurado na blusa. Era um gesto automático que ela fazia quando estava nervosa. Sempre a acalmava, como se alguém estivesse sussurrando que tudo ia ficar bem. "Minha estrelinha", murmurou baixinho. Sem nem perceber, Leandro, que estava saindo do estoque, parou por um segundo. Um sorriso estranho passou pelo seu rosto, antes de ele desaparecer corredor afora. Marina não notou. Estava concentrada nas caixas, tentando descobrir a melhor forma de reorganizá-las, sem que tudo desabasse. O que ela não sabia era que amanhã seria um dia diferente de todos os outros. Que sua vida inteira estava prestes a mudar e que aquele pedacinho de pano desbotado guardava segredos que ela nem imaginava. A mansão no Morumbi estava silenciosa como um mausoléu. Gustavo Albuquerque caminhou pelos corredores de mármore, seus passos ecoando no vazio que havia se tornado sua vida. Era quase meia-noite, mas ele não conseguia dormir. Nunca conseguia. Parou diante da porta do quarto de Estela. A maçaneta dourada brilhava sob a luz do corredor, intocada há 19 anos. Respirou fundo e girou lentamente. A porta se abriu com um rangido suave, como se estivesse suspirando. O quarto estava exatamente como ela havia deixado. A cama de princesa com dossel rosa, os bichos de pelúcia arrumados com cuidado, os livros de história na estante, o guarda-roupa cheio de vestidos pequenos que nunca mais seriam usados. No criado mudo, a manta preferida de Estela estava dobrada com carinho. Um tecido suave com estampas de estrelinhas douradas. Agora desbotadas pelo tempo,
Gustavo se sentou na beirada da cama e pegou a manta. O tecido tinha um cheiro familiar, uma mistura do perfume infantil que Stella usava e do amaciante que a governanta colocava na roupa. Fechou os olhos e se permitiu lembrar. 7 de março de 2006. Stella tinha 7 anos e estava com febre. Ele havia chegado do trabalho e a encontrou no sofá da sala, toda dengosa, pedindo colo. Papai, fico com você hoje. Ela havia perguntado com aquela vozinha manhosa que derretia o coração dele. Gustavo cancelou todas as reuniões da noite e ficou com ela. Cobriu-a com a manta de estrelinhas e cantou canções de ninar até ela adormecer. Dorme bem, minha estrelinha, sussurrou beijando a marca de nascimento em formato de estrela que ela tinha no ombro esquerdo. No dia seguinte, Stella estava melhor e insistiu em ir para a escola. Não quero perder a apresentação de teatro, papai. Gustavo hesitou, mas ela parecia bem, como sempre fazia. Acompanhou-a até a porta da escola, ajudou-a a descer do carro, arrumou a mochila pequena nas costas dela. Te amo, meu amor, disse ele, como fazia todos os dias. Também te amo, papai, até mais tarde. Foram as últimas palavras que ela disse para ele. Gustavo apertou a manta contra o peito e sentiu as lágrimas queimarem os olhos. 19 anos. 19 anos desde que 2 homens encapuzados a pegaram na saída da escola. 19 anos desde que o mundo dele desabou. Levantou-se e caminhou até a escrivaninha, onde ficavam as pastas organizadas por ano. Centenas de relatórios de detetives particulares, fotos de crianças que poderiam ser Stella, investigações que levavam a lugar nenhum. Havia gastado uma fortuna. Alguns diziam que o suficiente para comprar um país pequeno, tentando encontrá-la. Senhor Gustavo, a voz suave de Dona Mercedes, a governanta, veio da porta. Ela era a única funcionária que ainda trabalhava na casa desde antes do sequestro. O senhor não vai dormir. Gustavo se virou. Mercedes tinha quase 70 anos agora, cabelos completamente brancos, mas os mesmos olhos bondosos de sempre. Ela havia sido quem cuidara de Stella como se fosse uma avó. Não consigo, Mercedes. Hoje faz exatamente 19 anos. A mulher entrou no quarto com os olhos marejados. Eu sei, meu filho. Também não durmo direito nessa data. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, perdidos em memórias. Mercedes foi quem quebrou o silêncio. O senhor precisa sair de casa. Quando foi a última vez que visitou as lojas? Gustavo riu amargamente. Não sei. 2 anos, 3, para que ir? Tenho gerentes para cuidar disso. Stella sempre dizia que queria trabalhar com o senhor quando crescesse, lembra? Dizia que ia ser a melhor vendedora de supermercado do mundo. O sorriso que cruzou o rosto de Gustavo foi doloroso. Ela dizia isso mesmo. Papai, vou vender mais que todo mundo e vou ganhar um troféu. Mercedes tocou o braço dele. Talvez ela esteja por aí, Gustavo. Talvez esteja mais perto do que imaginamos. Na manhã seguinte, Gustavo acordou com uma sensação estranha. Havia sonhado com Stella de novo, mas dessa vez o sonho era diferente. Ela estava em um lugar com luzes fluorescentes, vestindo um uniforme azul e estava chamando por ele. Papai, estou aqui, por que não me vê? Tomou banho, vestiu um terno escuro e desceu para o café da manhã. Mercedes já havia preparado a mesa, mas como sempre, ele mal tocou na comida. Mercedes, disse de repente, preciso sair hoje. Que bom, senhor, vai visitar alguma loja? Gustavo hesitou. Acho que sim. Estou recebendo umas denúncias estranhas sobre o mercado São Rafael. Reclamações sobre má gestão, funcionários maltratados. Melhor dar uma olhada pessoalmente. Na verdade, as denúncias haviam chegado por e-mail anônimo na semana anterior. Normalmente, ele delegaria isso para algum gerente regional, mas algo o incomodava. O tom das mensagens era pessoal, como se alguém quisesse especificamente que ele fosse àquela loja. No escritório, Gustavo chamou Roberto, seu chefe de segurança. Roberto, preciso que você organize uma visita surpresa ao mercado. São Rafael hoje à tarde. E quero que instale algumas câmeras discretas na loja antes da minha chegada. Roberto arqueou as sobrancelhas. Câmeras, senhor. Suspeita de alguma coisa específica. Intuição, e minha intuição raramente me engana. Entendido. Que tipo de câmeras?
pequenas, imperceptíveis. Coloque no estoque, na área de funcionários, nos corredores principais. Se há algo errado acontecendo nessa loja, eu quero descobrir. Roberto assentiu e saiu para organizar tudo. Gustavo ficou sozinho no escritório, olhando pela janela panorâmica que dava vista para a cidade. São Paulo se estendia até onde a vista alcançava. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, cada uma com suas histórias, seus segredos, suas dores. Sua filha estava em algum lugar nessa imensidão. Ele tinha certeza. Não conseguia explicar como, mas sabia que Stella estava viva. Um pai sente essas coisas. O telefone tocou. Era Roberto. Senhor Gustavo, as câmeras foram instaladas. Equipamento de última geração, totalmente discreto. Podemos ver tudo em tempo real do tablet. Perfeito. Que horas você marcou a visita? 3:30 da tarde. Vou com 2 seguranças e um assistente administrativo, como de costume. Gustavo olhou para o relógio. Era 12:00. Ainda tinha algumas horas. Voltou para casa e subiu novamente ao quarto de Stella. Sentou-se na poltrona rosa onde costumava ler histórias para ela e fechou os olhos. Às vezes fazia isso. Tentava se conectar com ela através da memória. Como se o amor fosse forte o suficiente para atravessar qualquer distância. Onde você está, minha estrelinha? Murmurou. Papai está aqui. Papai nunca parou de procurar. O silêncio do quarto foi quebrado pelo toque do celular. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Hoje, São Rafael, 15h30. Estoque. Sua vida vai mudar para sempre. Gustavo sentiu o coração acelerar. Não era a primeira mensagem estranha que recebia ao longo dos anos. Pessoas mal intencionadas sempre tentavam se aproveitar de sua dor. Mas havia algo diferente nessa. Algo que fazia seu instinto paternal gritar que era importante. Ligou para Roberto. Mudança de planos. Quero chegar exatamente às 3:30 e quero que você monitore especialmente a área do estoque. Algum problema, senhor? Gustavo olhou para a manta de Stella em suas mãos. Não sei, mas tenho a sensação de que hoje vai ser um dia importante, às 3h. Estava no carro a caminho do mercado. São Rafael. O trânsito estava pesado, mas ele não se importava. Pela primeira vez em anos, sentia algo parecido com esperança, expectativa. Não conseguia definir. Roberto estava no banco do passageiro, tablet na mão, mostrando as imagens das câmeras de segurança. Movimento normal na loja, senhor. Funcionários trabalhando, clientes fazendo compras. Nada suspeito até agora. Gustavo assentiu, mas não tirava os olhos da tela que mostrava o estoque. Uma jovem de uniforme azul estava organizando prateleiras. Ela tinha cabelos castanhos. Era magra. Parecia nervosa. Não conseguia ver o rosto direito no ângulo da câmera, mas algo nela chamava sua atenção. Roberto, pode aproximar a imagem dessa funcionária do estoque. Claro, senhor. Roberto mexeu no tablet, e a imagem ficou mais nítida. Gustavo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A jovem se moveu e ele conseguiu ver seu perfil. Havia algo familiar naqueles traços, na forma como ela inclinava a cabeça quando se concentrava. Senhor Gustavo, está tudo bem? O senhor ficou pálido. Gustavo não conseguia falar. Estava olhando para a tela como se tivesse visto um fantasma. A jovem se virou ligeiramente, e ele viu que ela estava mexendo em algo na manga da blusa. Um pedacinho de tecido costurado ali. Seu coração começou a bater tão forte que ele tinha certeza de que Roberto podia ouvir. Acelere, disse com a voz rouca. Preciso chegar nessa loja agora. 15 anos antes, Neuza Andrade saiu da mansão dos Albuquerque pela última vez, carregando apenas uma pequena mala e um coração cheio de ódio. As joias que havia tentado roubar pesavam no bolso como pedras quentes, mas não tanto quanto a humilhação que queimava em seu peito. 20 anos trabalhando nesta casa, gritou para o portão que se fechava atrás dela. 20 anos cuidando dessa família como se fosse minha. E é assim que me tratam. Gustavo Albuquerque nem havia dado a ela a chance de se explicar. Encontrou as joias em sua bolsa, durante uma revista de rotina, e pronto. Demissão por justa causa. Sem direito a nada. Nem os anos de dedicação, nem as noites que passou cuidando de Stella quando a menina estava doente. Nem o carinho genuíno que sentia pela família importaram.
A senhora é uma ladra. Neuza, não há o que explicar. Foram as palavras frias dele. Ladra. A palavra ecoava na mente dela enquanto caminhava pelas ruas do Morumbi. Talvez fosse mesmo, mas e o que eles eram? Ricos exploradores que pagavam uma miséria para quem trabalhava feito condenado em suas casas. Que diferença fazia pegar algumas joias que nem usavam? O celular vibrou. Era Nélio, seu irmão mais novo. E aí, mana, como foi? Me mandaram embora, disse ela, a voz tremendo de raiva. Aquele desgraçado me humilhou na frente de todo mundo. Porra, Neuza, te avisei para ter cuidado. Nélio era o único familiar que lhe restava. Mais novo, 10 anos. Havia escolhido o caminho da marginalidade desde cedo. Pequenos roubos, receptação, às vezes algum sequestro relâmpago. Neuza sempre tentou mantê-lo longe da casa dos Albuquerque. Mas agora, Nélio, disse ela, uma ideia sombria tomando forma em sua mente. Lembra que você sempre me perguntava sobre a rotina deles? Lembro. Por quê? Acho que chegou a hora de você saber. Eles se encontraram em um bar sujo na periferia de São Paulo. Neuza havia bebido 3 doses de cachaça, mas sua mente estava cristalina de ódio. A menina, disse ela, sai da escola todo dia às 5h30. O motorista busca, mas sempre para no semáforo da Rua Augusta. Fica parado ali uns 2, 3 minutos. Nélio arqueou as sobrancelhas. Tá pensando no que eu tô pensando. Sequestro relâmpago. Pede o resgate e sumimos do país. Neuza tomou mais um gole. Aquele filho da puta vai aprender a não humilhar quem cuidou da família dele por 2 décadas. Neuza, sequestrar criança é pesado. Se der merda. Não vai dar merda. Você pega a menina. Eu ligo para ele pedindo o dinheiro. Pegamos a grana e vazamos. Simples. Nélio hesitou. Era acostumado com crimes, mas envolver criança era outra coisa. Ainda mais uma criança que ele sabia que a irmã gostava. Você tem certeza? A Estela não é uma criança inocente. O rosto de Neuza se endureceu. Inocente? Ela vai crescer igual ao pai, olhando para a gente como nós, como se fôssemos lixo. É melhor ela aprender desde cedo como o mundo realmente funciona. Uma semana depois, o plano era simples. Nélio e um comparsa abordariam o carro no semáforo. Pegariam Estela e levariam para um esconderijo em Osasco. Neuza faria o contato exigindo 5 milhões de reais. Em 48 horas. Estariam ricos e longe dali. Mas nada saiu como planejado. O sequestro em si foi fácil. 2 homens encapuzados, uma criança assustada, um motorista que nem tentou reagir. Estela foi levada sem resistência, chorando e chamando pelo pai. O problema começou quando a polícia reagiu mais rápido do que esperavam. Em menos de 6 horas. Já havia bloqueios por toda a cidade. Nélio entrou em pânico. Mana, tá muito quente. A polícia tá em todo lugar. Calma, eles não sabem onde estamos. Sabem sim. Tem blitz em todas as saídas da cidade. Não conseguimos sair daqui com a menina. Neuza sentiu o desespero tomando conta. Não era assim que deveria ser. Era para ser rápido, limpo, sem complicações. Leva ela para longe de São Paulo. Vamos esperar a coisa esfriar. Para onde, cara? Sei lá. Campinas, Sorocaba, qualquer lugar. Nélio desligou o telefone, pegou Estela, que estava dormindo no colchão sujo do esconderijo, e a colocou no carro. A menina havia chorado tanto que acabou adormecendo de exaustão, abraçada à manta de estrelinhas que tinha consigo quando foi sequestrada. 2 horas depois, ele ligou para Neuza de novo. Mana, não dá. Tem blitz até em Campinas e a menina tá mal. Não parou de chorar. Não aguento mais isso. Onde vocês estão? Rodoviária de Campinas. Tô pensando em largar ela aqui e vazar. Não! Neuza gritou. Não abandona ela numa rodoviária, Nélio. Isso é loucura. Mas era tarde. Nélio já havia desligado. Neuza pegou o primeiro ônibus para Campinas, o coração batendo descompressado. Encontrou Estela na rodoviária 3 horas depois, sentada num banco, agarrada à manta, os olhos vermelhos de tanto chorar. A menina estava desorientada, em estado de choque, murmurando "Papai", em voz baixinha. Foi nesse momento que Neuza teve a ideia mais cruel de sua vida. Olhando para aquela criança indefesa,
Viu a oportunidade de uma vingança muito mais refinada do que qualquer sequestro. Gustavo Albuquerque havia tirado sua dignidade, sua segurança, seu futuro. Agora ela faria o mesmo com ele. Mas ao invés de matar a filha dele, ela faria algo pior. Ia fazer com que ele passasse o resto da vida procurando por uma criança que estava bem debaixo do nariz dele, mas que ele jamais reconheceria. "Oi, meu amor", disse ela, se aproximando de Stella com voz doce. "Tia Neuza veio te buscar." Stella olhou para ela com os olhos grandes e assustados. "Quero meu papai. Seu papai pediu para a tia te levar para um lugar seguro. Vem comigo." Levou Stella para um salão de beleza barato em Campinas e cortou todo o cabelo da menina bem curtinho, quase raspado. Depois, comprou roupas simples, de criança pobre, e levou a menina para São Paulo. "Qual é o seu nome?" perguntou no ônibus. "Stella", respondeu a menina com a voz fraquinha. "Não, meu amor. Seu nome é Marina agora. Esquece esse outro nome, tá bom? Marina é um nome muito mais bonito." Stella, agora Marina, assentiu confusa. O trauma havia bagunçado sua mente de criança, e ela estava disposta a acreditar em qualquer coisa que trouxesse um pouco de segurança. O orfanato Casa Esperança ficava na zona leste de São Paulo. Neuza inventou uma história elaborada para a assistente social. Encontrou a menina abandonada na rua, sem documentos, sem família. A criança sofreu trauma e não lembrava de nada sobre o passado. "Ela só lembra do nome Marina", mentiu Neuza. "E tem essa manta que estava com ela." A assistente social olhou para a manta de estrelinhas com pena. "Pobrezinha, deve ter sido um trauma muito grande." Neuza assinou todos os papéis como pessoa que encontrou a criança e saiu do orfanato com o coração cheio de uma satisfação sombria. Gustavo Albuquerque gastaria fortunas procurando pela filha. Sofreria todos os dias sem saber que ela estava crescendo como órfã, a poucos quilômetros da mansão dele. Presente, Leandro Fontes fechou o diário da mãe e respirou fundo. 3 anos haviam se passado, desde que Neuza morreu de câncer. Consumida pela culpa e pelo remorso, no leito de morte, ela havia confessado tudo para ele, mostrando as fotos que guardava secretamente de Marina ao longo dos anos. "Eu a acompanhei à distância", sussurrou Neuza nos últimos dias de vida. "Sempre soube onde ela estava, em que escola estudava, como estava crescendo, eu não conseguia esquecer." Leandro pegou a pasta com as fotos. Dezenas de imagens de Marina em diferentes idades. Na escola, no orfanato, andando pela rua, trabalhando. Neuza havia contratado um detetive particular para acompanhar a vida da menina, talvez movida por algum resquício de consciência. Mas Leandro não sentia remorso algum. Via apenas oportunidade. Havia conseguido um emprego de gerente no mercado. São Rafael especificamente para se aproximar de Marina. Passou meses planejando, enviando denúncias anônimas para forçar Gustavo a visitar a loja, manipulando situações para criar o momento perfeito. E hoje era o dia. Marina não fazia ideia de quem era. Gustavo não sabia que a filha trabalhava para ele. Era a situação perfeita para uma chantagem que o tornaria milionário. Leandro sorriu, guardando as fotos no cofre do escritório. Em algumas horas, sua vida mudaria para sempre. E se tudo desse certo como planejado, Marina e Gustavo Albuquerque também teriam suas vidas transformadas, mas de uma forma que jamais imaginariam. O destino tem dessas ironias cruéis. Às vezes a vingança de uma pessoa se transforma no milagre de outra. Marina acordou com uma sensação estranha no peito, como se algo importante fosse acontecer. Não era ansiedade nem nervosismo. Era diferente. Uma espécie de expectativa que ela não conseguia explicar. Olhou para o despertador. 5h20 da manhã. Ainda tinha 10 minutos antes do alarme tocar. Deitada na cama, tocou o pedacinho da manta costurado na fronha do travesseiro. "Estrelinha", murmurou baixinho, como fazia todas as manhãs. Mas hoje a palavra saiu diferente, com mais força, como se fosse um chamado. No banho, Marina se pegou cantarolando uma melodia que não sabia de onde vinha. Era uma música suave, de ninar, que parecia brotar de algum lugar profundo da memória. Sempre que tentava lembrar onde havia escutado, a lembrança escorregava como água entre os dedos. Vestiu o uniforme azul e olhou-se no espelho. Hoje havia algo diferente em seus olhos.
Uma luz que ela não via há muito tempo, como se depois de anos adormecida, alguma parte dela estivesse acordando. No ônibus para o trabalho, Marina não conseguia se concentrar na paisagem. Sua mente estava inquieta, saltando entre pensamentos desconexos. Lembranças fragmentadas piscavam como flashes. Uma voz masculina cantando, o cheiro de um perfume masculino que a tranquilizava, mãos grandes e carinhosas arrumando uma manta. Com licença, moça, disse o cobrador. Seu ponto. Marina piscou confusa. Estava tão distraída que quase passou do ponto. Desceu do ônibus com pressa, mas no meio da corrida parou abruptamente. Pela primeira vez em anos. Não estava com medo de chegar atrasada. Pelo contrário, sentia uma urgência estranha para chegar logo ao trabalho. Bom dia, Flor. Cumprimentou seu Antônio na entrada do supermercado. Bom dia, seu Antônio. Marina hesitou. Posso perguntar uma coisa meio boba? Claro, filha. Pode falar. O senhor acredita em destino? Seu Antônio sorriu. Acredito sim. Por que a pergunta? Sei lá. Tenho a sensação de que hoje vai ser um dia importante, diferente. Intuição feminina é coisa séria, viu? Minha falecida esposa sempre dizia que quando uma mulher sente que algo vai acontecer, é melhor prestar atenção. Marina assentiu e seguiu para o estoque. O corredor parecia mais longo que o normal, e cada passo ecoava como se fosse importante. Quando chegou ao seu setor, encontrou Leandro já esperando por ela. Atrasada, Marina, ele disse, olhando para o relógio. Não, senhor. São exatamente 7 horas. Leandro tinha uma expressão diferente hoje. Mais tensa, como se estivesse esperando alguma coisa. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que fez Marina se sentir desconfortável. Preciso que você organize aquela seção de produtos importados hoje, e Marina. Ele fez uma pausa dramática. Tome muito cuidado. São produtos caríssimos. Qualquer dano vai sair do seu salário. Havia algo no tom dele que soou como uma ameaça. Marina assentiu e se dirigiu para a seção indicada. As caixas estavam empilhadas de forma estranha, mais instável que o normal, parecia quase proposital. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gustavo Albuquerque terminava de se vestir em seu quarto. Havia dormido mal, atormentado por sonhos vívidos com Stella. No sonho, ela estava num lugar com luzes fluorescentes, chamando por ele, mas ele não conseguia alcançá-la. Mercedes, chamou ele descendo as escadas. Vou sair mais cedo hoje. Para a loja, senhor. Sim, tenho um pressentimento sobre essa visita. Mercedes o olhou com curiosidade. Em 19 anos trabalhando para Gustavo depois da tragédia, ela nunca o havia visto tão expectante. Senhor, posso dizer uma coisa. Claro. Hoje é um dia especial. Posso sentir no ar. Mercedes era uma mulher simples, mas tinha uma sensibilidade quase mística para essas coisas. Alguma coisa boa vai acontecer hoje. Gustavo a olhou com carinho. Mercedes era a única pessoa que ainda falava sobre Stella no presente, como se ela fosse voltar a qualquer momento. Tomara que você esteja certa. No escritório, Gustavo convocou Roberto mais cedo que o planejado. Mudança de planos. Quero ir para o mercado São Rafael agora. Agora, senhor. Ainda são 2 da tarde. Agora. Gustavo pegou o tablet que mostrava as imagens das câmeras de segurança. Quero ver essa funcionária do estoque de novo. Roberto ajustou a imagem e focalizou Marina, que estava trabalhando concentrada entre as prateleiras. Gustavo sentiu novamente aquele aperto no peito, aquela sensação de familiaridade que não conseguia explicar. Roberto, essa moça, há quanto tempo ela trabalha na loja? Vou verificar. Roberto fez algumas ligações. 3 anos e meio, senhor. Nome Marina Ribeiro. 26 anos. Sem família conhecida. Sem família. Órfã desde pequena, pelo que consegui descobrir. Gustavo sentiu como se alguém tivesse apertado um botão no seu peito. Órfã. 26 anos. A idade que Stella teria hoje. Vamos agora, de volta ao supermercado. Marina estava tendo dificuldades com as caixas. Elas pareciam propositalmente mal equilibradas, e cada movimento que ela fazia ameaçava derrubar tudo. Respirou fundo e tocou o pedacinho de pano costurado na manga da blusa. Calma, Marina. Sussurrou para si mesma. Vai dar tudo certo.
Carla passou pelo corredor e parou para ajudar. Menina, essas caixas estão numa posição esquisita. Quem empilhou isso assim? Não sei. O Leandro pediu para eu organizar. Ele está com uma cara estranha hoje. Mais estranho que o normal. Carla olhou ao redor e baixou a voz. Parece que está esperando alguma coisa acontecer. Marina também havia notado. Leandro passou pelo estoque umas 5 vezes na última hora. Sempre com aquele olhar intenso. Como se estivesse checando se tudo estava no lugar certo para alguma coisa. Carla, você já teve a sensação de que a vida inteira estava levando para um dia específico. Como assim? Sei lá, como se todos os dias até hoje fossem só preparação para algo importante que vai acontecer. Carla riu. Você anda muito filosófica ultimamente. Mas falando nisso, você não acha estranho nunca ter visto o dono da rede aqui? O Sr. Albuquerque, por que ele viria numa loja? Deve ter coisas mais importantes para fazer. Pois é, mas hoje o pessoal da administração está meio agitado. Parece que vai ter visita de alguém importante, nesse momento. Leandro apareceu novamente no estoque. Dessa vez, veio direto até Marina. Como está o trabalho, Marina? Bem, senhor. Só essas caixas que estão meio complicadas. Você consegue, tenho certeza. Ele olhou para o relógio. Aliás, preciso que termine logo. Vamos ter uma visita importante daqui a pouco. Visita. O dono da rede? Gustavo Albuquerque. Leandro sorriu, mas havia algo cruel naquele sorriso. Vai ser interessante ver a reação dele quando conhecer nossos funcionários. Marina sentiu um calafrio. Havia algo na forma como Leandro disse isso que a incomodou profundamente. No carro, Gustavo não tirava os olhos do tablet. Roberto havia configurado o sistema para que ele pudesse ver as câmeras em tempo real. Marina estava lutando com uma pilha de caixas que parecia prestes a desabar. Ela vai se machucar, murmurou Gustavo. Senhor, essas caixas estão numa posição perigosa porque o gerente permitiu isso. Roberto olhou para a tela e franziu o senho. Realmente parece proposital, senhor. Como se alguém quisesse que ela tivesse dificuldades. Acelere, disse Gustavo, com uma urgência na voz que ele mesmo não entendia completamente. De volta ao estoque. Marina estava se posicionando para tentar reorganizar as caixas de forma mais segura, tocou novamente o pedacinho de pano na manga e sussurrou. Minha estrelinha, me dá força. Não sabia por que sempre dizia isso nos momentos difíceis. Era como se as palavras viessem de algum lugar profundo. Como se alguém no passado tivesse dito isso para ela. Leandro observava de longe. O coração batendo acelerado. Em poucos minutos Gustavo chegaria. O plano estava funcionando perfeitamente. Tinha certeza de que Marina faria exatamente o que ele precisava que ela fizesse. O destino, pensou ele. Às vezes precisa de uma pequena ajuda. Marina respirou fundo e estendeu a mão para a primeira caixa. Não sabia que do outro lado da cidade, um homem estava correndo contra o tempo para chegar até ela. Não sabia que sua vida inteira estava prestes a mudar. Tudo o que sabia era que, finalmente, sentia que estava no lugar certo, na hora certa, mesmo que não soubesse ainda o porquê. Marina estendeu a mão para alcançar a caixa do topo da pilha instável. Seus dedos mal tocaram a embalagem quando tudo começou a desabar. Uma avalanche de produtos caros desceu sobre ela como uma cascata implacável. Latas de conservas importadas, garrafas de azeite premium, potes de temperos especiais, tudo rolando e se espalhando pelo chão do estoque. O barulho foi ensurdecedor. Metal batendo contra metal, vidro se estilhaçando, o som ecoando por todo o supermercado como um trovão. Marina tentou se desviar, mas tropeçou nos próprios pés e caiu de joelhos no meio da confusão, suas mãos tentando desesperadamente impedir que mais produtos caíssem. Não, 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 murmurou ela, vendo o desastre se desenrolar ao seu redor. Cada produto que se espatifava no chão representava uma parte do seu salário que desapareceria. Por favor, não. Em segundos, funcionários começaram a se aproximar do estoque. Primeiro veio Carla, depois seu Antônio, depois outros curiosos atraídos pelo estrondo. Até alguns clientes das prateleiras próximas apareceram para ver o que havia acontecido. Marina, você está bem? Perguntou Carla. Correndo até ela, Marina estava de joelhos no meio do caos, com lágrimas nos olhos, tentando juntar os pedaços de uma garrafa de azeite que custava mais do que ela ganhava numa semana. Suas mãos tremiam enquanto recolhia os cacos de vidro.
Eu não fiz de propósito, sussurrou ela. Juro que não fiz de propósito. Foi quando Leandro apareceu, com uma expressão que misturava falsa preocupação com satisfação mal disfarçada. O que aconteceu aqui? Ele perguntou em voz alta para que todos ouvissem. As caixas desabaram, explicou Marina, ainda de joelhos. Eu estava tentando organizar e... Marina... Leandro a interrompeu com o tom de quem havia perdido a paciência. Quantas vezes eu te avisei para ter cuidado? Esses produtos custam uma fortuna. Eu sei, senhor, mas as caixas estavam mal equilibradas e... Sempre tem uma desculpa, não é? Leandro cruzou os braços, olhando para os funcionários que se aglomeravam. 3 anos e meio nesta empresa e você continua sendo descuidada. Olha só este prejuízo! Marina sentiu o rosto queimar de vergonha. Todos estavam olhando para ela. Colegas de trabalho, clientes, até crianças que acompanhavam os pais às compras. Ela nunca havia se sentido tão pequena, tão humilhada. Por favor, senhor Leandro, tentou ela, se levantando com dificuldade. Pode descontar do meu salário, mas por favor não me mande embora. Eu preciso deste trabalho. Leandro fez uma pausa teatral, como se estivesse considerando a situação. Na verdade, estava saboreando cada segundo. Tudo estava saindo exatamente como planejado. Marina, você é uma boa pessoa, disse ele, em tom falsamente paternal. Mas isso aqui é uma empresa, não uma instituição de caridade. Não posso mais aceitar este tipo de comportamento. Senhor Leandro, por favor. Está demitida, Marina. Pode pegar suas coisas. As palavras atingiram Marina como uma punhalada. Demitida, perdeu o emprego, como ia pagar o aluguel, como ia sobreviver. Seus joelhos fraquejaram, e ela teve que se apoiar numa prateleira para não cair novamente. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, enquanto ela se abaixava para tentar recolher mais alguns produtos espalhados pelo chão. Era um gesto automático. Desesperado, como se ainda pudesse consertar a situação, foi quando sua blusa se prendeu num pedaço de metal pontudo da prateleira. O tecido rasgou com um som seco, exatamente na altura do ombro esquerdo. Marina nem percebeu no primeiro momento. Estava focada demais em sua vergonha, em sua dor, em tentar entender como sua vida havia desabado em questão de segundos. Mas seu Antônio, que estava agachado ao lado dela, ajudando a recolher os produtos, viu e gelou. Marina, ele disse com a voz estranha. Sua blusa. Ela olhou para onde ele estava apontando e viu o rasgo no tecido, mas não foi isso que chamou a atenção de seu Antônio. Foi o que o rasgo revelou. Primeiro, um pedacinho de pano costurado na parte interna da blusa. Um tecido diferente do uniforme, mais delicado, com um bordado à mão que dizia estrelinha, e logo acima, na pele nua do ombro, uma marca de nascimento em formato de estrela. Meu Deus do céu, murmurou seu Antônio, nesse exato momento. As portas automáticas do supermercado se abriram e Gustavo Albuquerque entrou acompanhado de Roberto e 2 seguranças. Ele havia corrido tanto do estacionamento que estava ligeiramente ofegante, o coração batendo disparado por razões que ele ainda não compreendia completamente. O som da multidão aglomerada chamou sua atenção imediatamente. Havia uma confusão no fundo da loja, perto da seção de estoque. Pessoas conversando, alguns funcionários tentando organizar produtos espalhados pelo chão. O que está acontecendo ali? Perguntou ele para Roberto. Parece que houve algum acidente, senhor. Gustavo se dirigiu para o tumulto, abrindo caminho entre as pessoas. Estava procurando o gerente para entender a situação, quando seus olhos encontraram a cena. Uma jovem de uniforme azul estava ajoelhada no chão, cercada de produtos espalhados, chorando silenciosamente enquanto tentava recolher os cacos de vidro. Suas mãos tremiam. Seus cabelos castanhos caíam sobre o rosto. E havia algo nela. Gustavo sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. A postura, a forma como ela inclinava a cabeça quando estava concentrada, o jeito como mordia o lábio inferior quando nervosa. Tudo familiar, assombrosamente familiar. Ele se aproximou mais, o coração agora batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Foi quando viu o rasgo na blusa. Primeiro o bordado. Estrelinha, leu ele, e suas pernas quase cederam. Depois, quando ela se moveu ligeiramente para alcançar um produto, ele viu a marca de nascimento,
Uma estrela perfeita no ombro esquerdo. O mundo parou. 19 anos de busca. 19 anos de investigações. De esperança, de desespero, de noites sem dormir. 19 anos procurando por uma filha que ele jamais havia parado de amar. E ela estava ali, trabalhando na sua própria empresa, a poucos metros dele. Stella, sussurrou ele, tão baixo que só ele mesmo ouviu. Gustavo teve que se apoiar numa prateleira para não desmaiar. Sua visão ficou turva. Suas mãos começaram a tremer. Roberto percebeu que algo estava errado. Senhor Gustavo, o senhor está bem. Mas Gustavo não conseguia responder. Estava hipnotizado, observando cada movimento da jovem, a forma como ela secava as lágrimas com as costas da mão, como tocava inconscientemente o pedaço de pano bordado na blusa, como murmurava baixinho, minha estrelinha, como se fosse uma oração. Era ela, depois de todos esses anos. Era ela. Marina finalmente percebeu que havia mais gente olhando e levantou os olhos. Viu um homem de terno, com cerca de 50 anos, que a observava com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de choque, reconhecimento e uma dor profunda que ela não compreendia. Com licença, disse Gustavo, se aproximando dela com passos trêmulos. Sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Posso perguntar sobre essa etiqueta na sua blusa? Marina olhou para o bordado exposto pelo rasgo. É só um pedaço de pano que eu tenho desde pequena, respondeu ela confusa. Era de uma manta. É tudo o que me restou de quando era bebê. E essa marca no seu ombro. Marina tocou instintivamente a marca de nascimento. Tenho desde que nasci, porque o senhor quer saber. Gustavo teve que engolir em seco antes de conseguir falar. Qual é o seu nome completo? Marina Ribeiro, senhor. Você se lembra de alguma coisa de antes dos 7 anos? A pergunta era tão específica, tão estranha, que Marina sentiu um calafrio. Não, senhor. Eu fui encontrada aos 7 anos. Não tenho memórias de antes disso. Por que o senhor está perguntando isso? Gustavo olhou para Roberto, que estava ao seu lado com o tablet na mão, com dedos trêmulos. Ele pegou o aparelho e abriu a pasta de fotos que sempre carregava consigo. Centenas de imagens de Stella aos 7 anos. Escolheu uma foto da filha sorrindo, com a manta de estrelinhas no colo, a marca de nascimento visível no ombro. Mostrou a foto para Marina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para a foto, depois para Gustavo, depois para a foto novamente. A menina na imagem tinha o mesmo formato de rosto, os mesmos olhos, a mesma marca de nascimento. E estava segurando uma manta com a mesma estampa do pedaço de pano que ela carregava há 19 anos. Não, sussurrou ela. Isso não é possível. Stella, disse Gustavo com a voz embargada de emoção. Minha estrelinha. E foi assim, no meio de um supermercado barulhento, cercados por produtos espalhados e pessoas curiosas, que pai e filha se reencontraram depois de 19 anos separados. O silêncio no supermercado era quase palpável. Funcionários e clientes formavam um círculo ao redor da cena, todos percebendo que estavam testemunhando algo extraordinário, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Marina olhava fixamente para a foto no tablet, suas mãos tremendo ligeiramente. A semelhança era impossível de negar. Mas sua mente racional lutava contra o que seus olhos estavam vendo. Isso não pode ser real, murmurou ela, a voz mal saindo da garganta. Eu sou órfã, sempre fui órfã, não tenho família. Gustavo deu um passo à frente, seus olhos não conseguindo se afastar do rosto da filha. Stella, você desapareceu quando tinha 7 anos. Há 19 anos que eu procuro por você. Meu nome é Marina. Ela respondeu automaticamente, mas havia incerteza na voz. Marina Ribeiro. Você se lembra de alguma coisa, qualquer coisa? Uma música de ninar, talvez. A voz de Gustavo estava carregada de esperança desesperada. Eu costumava cantar para você dormir. Marina sentiu algo se mexer no fundo da sua mente, como se uma porta trancada há anos estivesse sendo lentamente aberta. Eu às vezes sonho com uma voz cantando, uma voz de homem. Roberto se aproximou de Gustavo e sussurrou no seu ouvido. Senhor, talvez seja melhor continuarmos essa conversa em particular. Mas antes que Gustavo pudesse responder, uma voz cortou o ar como uma lâmina,
Que cena tocante! Todos se viraram para ver Leandro se aproximando com um sorriso frio nos lábios. Havia algo diferente nele agora. A máscara de gerente prestativo havia caído completamente, revelando algo muito mais sinistro por baixo. Leandro, disse Gustavo, tentando recobrar a compostura. Preciso falar com essa funcionária em particular. Pode nos arranjar um lugar reservado. Claro, Sr. Albuquerque. Que coincidência extraordinária, não é? Leandro bateu palmas devagar, como se estivesse aplaudindo uma peça de teatro. O poderoso empresário reencontra sua filha perdida exatamente na loja onde ela trabalha. Que destino incrível! Algo no tom sarcástico de Leandro fez Gustavo franzir a testa. O que você quer dizer com isso? Ora, quero dizer que o destino às vezes precisa de uma pequena ajuda. Leandro tirou uma pasta de dentro do paletó, principalmente quando se tem as informações certas. Marina olhou confusa entre os dois homens. Do que vocês estão falando? Leandro abriu a pasta e tirou várias fotos, espalhando-as numa prateleira próxima como cartas de baralho. Eram fotos de Marina em diferentes idades: criança no orfanato, adolescente na escola, jovem trabalhando em empregos anteriores e, mais recentemente, no próprio supermercado. Minha mãe era uma mulher muito cuidadosa, disse Leandro com orgulho perverso. Ela gostava de acompanhar o crescimento das crianças pelas quais se interessava. Gustavo se aproximou das fotos, sua face empalidecendo a cada imagem. Sua mãe? Quem era sua mãe? Neuza Andrade, ex-governanta da família Albuquerque. Leandro saboreou cada palavra. Demitida por justa causa uma semana antes do sequestro da pequena Estela? Que coincidência, não é mesmo? O impacto das palavras foi como um murro no estômago de Gustavo. Neuza, a governanta que ele havia demitido por roubo. Ele se lembrava dela. Uma mulher de meia-idade que cuidava de Estela há anos. Que parecia genuinamente carinhosa com a menina. Neuza foi quem sequestrou minha filha, perguntou ele, a voz saindo como um rugido baixo. Ela e meu tio Nélio, sim, mas o plano deles deu errado. Leandro continuou organizando as fotos metodicamente. Quando a polícia chegou perto demais, meu tio entrou em pânico e abandonou a menina numa rodoviária. Neuza a encontrou e teve uma ideia muito mais criativa. Marina sentia como se estivesse num pesadelo. Que ideia! Ao invés de matar você ou devolvê-la por dinheiro, ela decidiu fazer algo muito mais cruel com seu pai. Leandro olhou diretamente para Gustavo. Ela fez você sofrer por 19 anos. Procurando por uma filha que estava crescendo a poucos quilômetros da sua casa. Você está mentindo, sussurrou Marina, mas sua voz carecia de convicção. Leandro tirou mais papéis da pasta. Tenho aqui os relatórios do detetive particular que minha mãe contratou para acompanhar você ao longo dos anos. Cada escola onde estudou, cada emprego que teve, cada endereço onde morou. Ela sabia exatamente onde você estava, Marina. Ou devo dizer, Estela. Gustavo estava tremendo de raiva. Por que está me contando isso? O que você quer? Ah, finalmente chegamos ao ponto principal. Leandro sorriu com a confiança de quem tinha todas as cartas na mão. Verá, Sr. Albuquerque, minha mãe morreu há 3 anos de câncer, no leito de morte, consumida pela culpa. Ela me contou toda a verdade, me mostrou todas essas fotos, todos esses relatórios. E eu percebi que tinha em mãos a informação mais valiosa do mundo. Leandro se aproximou de Gustavo, baixando a voz para um tom conspiratório. Imagine os tabloides. Filha de bilionário trabalha como funcionária comum na própria empresa do pai sem que ele soubesse. Imagine o escândalo, as especulações, as perguntas sobre sua competência como empresário e como pai. O sangue de Gustavo gelou. Você quer dinheiro? 50 milhões de reais, disse Leandro sem hesitar. Transferidos para uma conta offshore que eu especificarei? Em troca, essas fotos e informações ficam comigo, longe da imprensa. Você é louco, murmurou Roberto. Louco, eu diria empreendedor. Leandro riu. Passei 3 anos planejando isso. Consegui este emprego especificamente para me aproximar da Marina. Enviei denúncias anônimas para forçar o Sr. Albuquerque a visitar esta loja. Organizei aquelas caixas de forma instável para criar a situação perfeita. Cada detalhe foi cuidadosamente orquestrado. Marina sentia náusea. Você armou tudo isso? O acidente,
Minha demissão. O acidente foi necessário para criar o drama emocional adequado. E a demissão? Leandro deu de ombros. Bem, isso seria irrelevante depois que seu pai pagasse o resgate. Você seria rica demais para se preocupar com empregos. Gustavo cerrou os punhos. Cada fibra do seu ser queria socar aquele homem até ele parar de falar. Mas tinha que pensar com clareza. Não podia arriscar perder Estela novamente. Você tem 1 semana, continuou Leandro. Se o dinheiro não estiver na conta até sexta-feira, eu vendo a história para o programa de televisão que oferecer mais dinheiro. Tenho certeza de que vai render várias semanas de audiência. Foi então que Gustavo sorriu. Era um sorriso frio, calculista, que fez Leandro hesitar pela primeira vez. Sabe, Leandro, disse Gustavo, tirando o tablet das mãos de Roberto. Há uma coisa que você não considerou no seu plano tão cuidadosamente elaborado. O que... Gustavo virou a tela do tablet para que Leandro pudesse ver. Era uma imagem em tempo real de uma câmera de segurança, mostrando exatamente a conversa que eles estavam tendo naquele momento. Eu instalei câmeras de segurança ocultas nesta loja ontem, disse Gustavo calmamente. Câmeras com áudio, cada palavra da sua confissão foi gravada. O rosto de Leandro perdeu toda a cor. Além disso, continuou Gustavo, Roberto já está enviando as gravações diretamente para a Polícia Civil. Tenho certeza de que eles vão se interessar muito por suas confissões sobre sequestro, extorsão e ocultação de crime. Roberto levantou o telefone, mostrando que já estava fazendo a ligação. Você não pode fazer isso, gaguejou Leandro. Eu tenho as fotos, eu posso destruir sua reputação. Pode tentar, disse Gustavo. Mas entre suas palavras e as minhas, e considerando que agora tenho gravações de você confessando múltiplos crimes, qual versão você acha que vai ser mais convincente? Leandro olhou ao redor desesperadamente. Como um animal encurralado, os funcionários o observavam com horror e desgosto. Até os clientes que haviam presenciado a cena o olhavam como se fosse um monstro. Roberto, disse Gustavo sem tirar os olhos de Leandro. Chame a segurança. Este homem não trabalha mais aqui. Já chamei, senhor. Eles estão chegando. Leandro fez uma última tentativa desesperada. Marina, diga alguma coisa. Eu sempre a tratei bem. Marina o olhou com uma mistura de nojo e pena. Você destruiu minha vida e a dele. Ela apontou para Gustavo. Você me fez crescer acreditando que era órfã quando meu pai estava vivo e me procurando. Mas eu posso te dar dinheiro. Posso. Cale a boca, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. Os seguranças chegaram e escoltaram Leandro para fora da loja. Enquanto era levado, ele gritava ameaças e promessas vazias, mas sua voz se perdeu na multidão. Gustavo e Marina ficaram sozinhos no meio do estoque bagunçado. Cercados por produtos espalhados e pelas fotos que revelavam 19 anos de uma vida roubada, então, disse Marina depois de um longo silêncio, você é realmente meu pai. Gustavo assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. E você é realmente minha estrelinha. O laboratório de análises clínicas ficava no centro de São Paulo. Num prédio moderno com paredes de vidro que refletiam o sol da tarde, Marina estava sentada numa cadeira de couro bege, observando a enfermeira preparar o material para a coleta de sangue. É só uma picadinha, querida, disse a mulher com um sorriso gentil. Vai ser rápido. Marina assentiu, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Não era medo da agulha, era medo do resultado. E se tudo aquilo fosse um engano, e se as semelhanças fossem apenas coincidência, e se ela não fosse realmente a filha que Gustavo procurava há 19 anos, Gustavo estava sentado numa cadeira ao lado, também estendendo o braço para a coleta, desde que saíram do supermercado 3 horas antes. Eles haviam falado pouco. Ambos estavam processando a magnitude do que havia acontecido. Pronto, disse a enfermeira, colocando pequenos curativos nos braços de ambos. O resultado do DNA fica pronto em 24 horas. É um exame prioritário. Do lado de fora do laboratório, Roberto os esperava no carro. Durante o trajeto de volta, Gustavo tentou puxar conversa. Marina, começou ele hesitante. Onde você está morando? Num apartamento pequeno na Liberdade, um quarto só. Ela olhou pela janela. Não é muito.
mas é meu. E você? Você tem alguém? Namorado? Amigos próximos? Marina deu um sorriso triste. Não muito. Nunca fui boa em me aproximar das pessoas. Acho que crescer sem família deixa a gente meio guardado. As palavras atingiram Gustavo como uma punhalada. Sua filha havia crescido sozinha, sem o amor e o cuidado que ele teria dado de bom grado. Marina, eu queria que você soubesse que, por favor, ela o interrompeu suavemente. Vamos esperar o resultado do exame. Tá bom. Eu preciso ter certeza antes de acreditar que isso é real. Gustavo assentiu, respeitando o pedido dela, mas em seu coração, ele já tinha certeza. A forma como ela tocava o pedaço de pano na blusa quando estava nervosa, como mordia o lábio quando pensativa, como seus olhos brilhavam quando sorria, tudo isso era exatamente igual a Estela aos 7 anos. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, com 1000 pensamentos passando pela cabeça. Pegou o pedaço de manta que sempre ficava na fronha do travesseiro e o examinou sob a luz do abajur. Estrelinha, leu ela em voz alta, pela 1000ª vez na vida. Mas agora a palavra tinha um peso diferente. Não era apenas um bordado misterioso. Podia ser a prova de quem ela realmente era. Fechou os olhos e tentou se lembrar de alguma coisa. Qualquer coisa de antes dos 7 anos por alguns segundos. Imagens fragmentadas piscaram em sua mente. Uma casa grande, um jardim com brinquedos, uma voz masculina cantando baixinho. Dorme bem, minha estrelinha. Marina abriu os olhos de repente. O coração disparado. Havia escutado essas palavras antes. Tinha certeza absoluta. Mas onde? Quando? Do outro lado da cidade. Gustavo também estava acordado. Estava no quarto de Estela, segurando a manta original, a que havia ficado na casa todos esses anos. Mercedes estava na porta, observando-o com carinho. Senhor Gustavo, o senhor precisa descansar. Não consigo, Mercedes. E se não for ela? E se for apenas uma coincidência cruel? O senhor sabe que é ela, disse a governanta com convicção. Eu cuidei dessa menina desde que nasceu. Vi ela dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. Pode ter crescido, pode ter mudado, mas eu reconheceria a nossa Estela em qualquer lugar. Como você pode ter tanta certeza? Mercedes sorriu. A forma como ela toca o pedacinho de pano quando está nervosa? Estela fazia exatamente isso com a mantinha quando era pequena. E os olhos? Senhor, os olhos são iguais aos da senhora Helena. Gustavo sentiu uma pontada de dor ao lembrar da esposa, morta num acidente de carro quando Estela tinha apenas 2 anos. Helena ficaria tão feliz em saber que nossa filha está viva. Ela sabe. Senhor, onde quer que esteja, ela sabe. Na manhã seguinte, Marina acordou com o telefone tocando. Era Roberto, informando que o resultado do exame já estava pronto. Tão rápido? Perguntou ela, surpresa. O senhor Gustavo pagou para ser prioritário. Pode buscar a qualquer hora. 1 hora depois, Marina e Gustavo estavam novamente no laboratório, na sala do médico responsável pelos exames. Dr. Ricardo Mendes era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma expressão gentil. Bem, disse ele, segurando 2 folhas de papel. Vocês querem que eu leia o resultado ou preferem ver por vocês mesmos? Marina e Gustavo se entreolharam. Pode ler, disse Gustavo, sua voz mal saindo da garganta. Dr. Mendes ajustou os óculos e olhou para os papéis. O exame de DNA comprova com 99,99% de certeza que Marina Ribeiro é filha biológica de Gustavo Albuquerque. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Gustavo fechou os olhos e respirou profundamente, como se estivesse sentindo ar puro pela primeira vez em 19 anos. 99%? Perguntou Marina com a voz fraca. É o máximo de certeza científica possível, explicou o médico. Biologicamente falando, não há dúvida alguma, o Sr. Gustavo é seu pai. Marina começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma mistura complexa de alívio, confusão e uma alegria que ela mal sabia como processar. Durante 26 anos,
Ela havia se perguntado de onde vinha, quem eram seus pais, por que havia sido abandonada. Agora descobria que nunca havia sido abandonada, havia sido roubada. Gustavo se levantou da cadeira e hesitou por um momento antes de se aproximar dela. Posso. Marina assentiu, e ele a abraçou pela primeira vez em 19 anos. Era um abraço cuidadoso, quase receoso, como se ambos temessem que o momento fosse desaparecer. Minha estrelinha, sussurrou ele. Você voltou para casa. Eu não me lembro de você, disse ela entre soluços. Sinto muito, mas eu não consigo me lembrar. Não importa, disse Gustavo, apertando-a mais forte. Vamos criar novas memórias. Temos o resto da vida para isso. Quando saíram do laboratório, foram direto para a delegacia onde Leandro estava sendo interrogado. O delegado responsável pelo caso, Dr. Silva, os recebeu em sua sala. Então vocês confirmaram o parentesco? Perguntou ele. Confirmamos, disse Gustavo, mostrando o resultado do exame. Perfeito. Isso reforça ainda mais o caso contra Leandro Fontes. Ele confessou tudo durante o interrogatório. Confessou? Perguntou Marina. Completamente. Tentou negociar redução de pena em troca de informações. Nos disse onde estão guardados todos os documentos que a mãe dele mantinha sobre você, incluindo um diário detalhado dos 19 anos que se passaram. Dr. Silva abriu uma pasta sobre a mesa. Neuza Andrade documentou tudo. Onde você morava, que escolas frequentava, como estava se desenvolvendo. É como se ela tivesse acompanhado sua vida à distância. Por quê? Perguntou Marina. Por que ela faria isso? Segundo Leandro, remorso. A mãe dele se arrependeu profundamente do que fez, mas tinha medo das consequências legais. Então ela fez a única coisa que conseguiu. Observou de longe, garantindo que você estava bem. Gustavo pegou algumas das fotos da pasta. Eram centenas de imagens de Marina ao longo dos anos, na escola, brincando no pátio do orfanato, andando pelas ruas, trabalhando em empregos anteriores. Ela nunca parou de vigiar nossa menina, murmurou ele. Mas por que Leandro destruiu algumas das anotações? Perguntou Marina. Ele admitiu que queimou as partes do diário onde a mãe expressava arrependimento e vontade de devolver você à família. Queria manter apenas as informações que pudesse usar para a chantagem. O Dr. Silva fechou a pasta. Fechou-a. Leandro vai responder por extorsão, ocultação de crime e obstrução da justiça. Pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. Quando saíram da delegacia, Marina virou-se para Gustavo. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Como você nunca desistiu, 19 anos é muito tempo. Gustavo sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno que Marina viu nele. Porque um pai sabe quando sua filha está viva. É instinto. É amor incondicional. Eu sentia que você estava em algum lugar por aí, esperando por mim. E se o exame tivesse dado negativo, então eu teria continuado procurando até encontrar a verdadeira Estela. Ele tocou o rosto dela com carinho. Mas meu coração já sabia a verdade desde o momento que te vi no supermercado. Marina segurou a mão dele. Pai, disse ela pela primeira vez, testando como a palavra soava. Eu quero tentar lembrar, quero recuperar nossa história. Então vamos para casa, disse Gustavo. Tenho 19 anos de memórias para dividir com você. A mansão do Morumbi estava exatamente como Marina havia sonhado centenas de vezes sem saber por quê. Quando o carro passou pelo portão eletrônico e ela viu a fachada imponente de pedra clara, com as janelas grandes e o jardim meticulosamente cuidado, sentiu uma estranha familiaridade, como se estivesse voltando de uma longa viagem. É aqui que eu morava? Perguntou ela, olhando pela janela do carro. É sua casa, disse Gustavo suavemente. Sempre foi. Roberto parou o carro na entrada principal. Mercedes estava esperando na porta, as mãos entrelaçadas, os olhos marejados. Quando Marina desceu do carro, a governanta levou a mão ao coração. Meu Deus, sussurrou ela. É ela mesmo. Nossa menina voltou. Marina se aproximou hesitante. Mercedes era uma mulher pequena, de cabelos completamente brancos, mas havia algo maternal em seus olhos que a tranquilizou imediatamente. Você me conhece? Perguntou Marina. Conhecer, minha filha. Eu que te ensinei a amarrar o sapato, que ficava acordada quando você estava com febre, que contava histórias para você dormir.
Mercedes tocou o rosto de Marina com delicadeza. Você cresceu, ficou uma moça linda, mas eu reconheceria esses olhos em qualquer lugar. Mercedes cuidou de você desde que nasceu, explicou Gustavo. Depois que sua mãe morreu, ela foi como uma segunda mãe para você. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Mercedes. Bem-vinda de volta ao lar, minha estrelinha. O apelido atingiu Marina como um raio. Dessa vez, veio acompanhado de uma imagem vaga. Uma mulher de cabelos escuros cantando enquanto penteava seus cabelos, chamando-a carinhosamente de minha pequena estrela. Eu acho que me lembro de você, disse Marina, surpresa com suas próprias palavras. Claro que lembra, querida. O coração nunca esquece quem ama. Gustavo as observava emocionado. Ver Mercedes e Estela juntas, novamente estava curando uma ferida que ele nem sabia que ainda sangrava. Vem, disse ele, tocando suavemente o braço de Marina. Deixe-me mostrar sua casa. Eles entraram pelo hall principal, um espaço amplo com pé direito alto, decorado com móveis clássicos e quadros de família. Marina parou diante de uma foto grande na parede. Um casal jovem com uma menininha de aproximadamente 2 anos no colo. Essa é mamãe? Perguntou ela. Helena, confirmou Gustavo, a voz carregada de saudade. Você tem os olhos dela. Marina estudou a foto atentamente. A mulher era bonita, com cabelos castanhos ondulados e um sorriso doce. Como ela morreu? Acidente de carro, você tinha 2 anos. A partir daí, fui só eu e você contra o mundo. Eles subiram as escadas em mármore, que Marina de alguma forma sabia que levavam ao 2º andar. O corredor era longo, com várias portas de madeira escura. Gustavo parou diante de uma específica, pintada de branco com detalhes em rosa. Este era seu quarto, disse ele, a mão tremendo ligeiramente na maçaneta. Está exatamente como você deixou. A porta se abriu, revelando um quarto de princesa que parecia congelado no tempo. Paredes rosa claro, uma cama com dossel, estantes cheias de livros infantis, uma casinha de bonecas no canto, um cavalinho de balanço próximo à janela. Marina entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Tocou a colcha da cama, pegou uma boneca que estava sentada na poltrona, folheou um livro de histórias que estava sobre a mesinha. Eu guardei tudo, disse Gustavo. Cada brinquedo, cada livro, cada roupa, sempre acreditei que você voltaria. Marina se aproximou da estante e pegou um livro específico, A Pequena Sereia. Quando abriu na primeira página, viu uma dedicatória escrita à mão. Para minha estrelinha, que um dia vai nadar nos 7 mares, com amor. Papai, você escrevia dedicatórias nos meus livros. Em todos, era nossa tradição, cada livro novo que comprávamos. Eu escrevia uma mensagem especial para você. Marina folheou outros livros e encontrou mais dedicatórias. Para a menina mais corajosa do mundo. Para quem faz meu coração brilhar como estrela. Para minha filha, meu maior tesouro. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Por que eu não consigo me lembrar disso? O trauma pode apagar memórias, explicou Gustavo gentilmente. Mas elas estão lá. Só precisam de tempo para voltar. Marina se sentou na beirada da cama e pegou um ursinho de pelúcia que estava no travesseiro. Quando apertou o brinquedo contra o peito, algo clicou em sua mente. Flash, uma menininha de 6 anos, chorando porque tinha pesadelos. Um homem alto e carinhoso sentando na beirada da cama, pegando o ursinho e fazendo uma voz engraçada. Não chore, Estela. O urso corajoso está aqui para te proteger. Urso corajoso, murmurou Marina. Gustavo quase caiu da cadeira. Você se lembra do urso corajoso? Um pouco. Você fazia uma voz engraçada para ele quando eu estava com medo. Meu Deus, sussurrou Gustavo. Suas memórias estão voltando. Marina continuou explorando o quarto, abriu o guarda-roupa e encontrou dezenas de vestidinhos pequenos. Todos ainda com cheiro de lavanda, mexeu numa caixa de joias infantis e ouviu uma musiquinha tocar. Uma canção de ninar que fez seu coração disparar. Flash, mãos pequenas abrindo a mesma caixinha, enquanto uma voz masculina cantava junto com a música. Brilha, brilha, pequena estrela, como eu quero saber o que é. Você cantava essa música, disse ela, olhando para Gustavo com os olhos arregalados. Todas as noites antes de você dormir, era nossa música especial. Marina fechou os olhos
e deixou a melodia preencher sua mente. Mais imagens começaram a se formar. Um homem alto lendo histórias, ensinando-a a andar de bicicleta no jardim, carregando-a no colo quando ela machucava o joelho. "Pai", disse ela de repente, e desta vez a palavra saiu naturalmente. "Eu estou começando a me lembrar." Gustavo se aproximou dela. "Do que você lembra? Você me ensinando a andar de bicicleta? Eu caía muito e você sempre me levantava, dizendo que estrelas não ficam no chão." Marina sorriu através das lágrimas. "E você sempre cheirava a sabonete de eucalipto." "Ainda uso o mesmo sabonete", disse Gustavo, emocionado. Marina foi até o criado mudo e parou diante de uma foto emoldurada. Ela e Gustavo no que parecia ser um parque de diversões. Os dois sorrindo, ele carregando-a nos ombros. "Hopi Hari", disse ela sem pensar. "Você lembra? Foi no meu aniversário de 6 anos. Você comprou algodão doce e eu sujei todo o seu terno. As memórias estavam voltando como uma represa que se rompe. E você riu, disse que algodão doce era melhor que gravata mesmo." Gustavo riu através das lágrimas. "Foi o melhor aniversário da minha vida." Marina abriu a gaveta do criado mudo e encontrou algo que fez seu mundo parar. A manta original de estrelinhas, dobrada com cuidado, intacta. "É ela", sussurrou. "A manta que Neuza cortou." Gustavo pegou a manta e estendeu ao lado do pedaço que Marina carregava na blusa, quando ele aproximou as duas peças. Elas se encaixaram perfeitamente, como peças de um quebra-cabeças. "Duas partes de um todo", disse ele, "como nós." Marina tocou a manta completa e fechou os olhos. Desta vez, as memórias vieram como uma avalanche, ela doente na cama, Gustavo cobrindo-a com a manta e sussurrando: "Dorme bem, minha estrelinha. Papai está aqui." O cheiro do perfume dele, a sensação de segurança absoluta, a certeza de que nada de mal podia acontecer enquanto ele estivesse por perto. Manhãs de domingo no jardim, ele empurrando-a no balanço enquanto ela gritava: "Mais alto, papai." O som da risada dele, profunda e carinhosa, noites de tempestade quando ela corria para o quarto dele. E ele sempre fazia espaço na cama grande, segurando-a até os trovões pararem. "Eu me lembro", disse ela, abraçando a manta. "Eu me lembro de tudo. Você cantava até eu dormir, contava histórias sobre princesas corajosas, me chamava de sua estrela mais brilhante. E você é." Marina olhou para o pai, porque agora ele era definitivamente seu pai. Não apenas geneticamente, mas em seu coração e em suas memórias recuperadas. Por que levaram tanto tempo para me encontrar se eu estava tão perto? Gustavo pegou as mãos dela. Porque Neuza foi muito esperta. Mudou seu nome, sua aparência, criou uma história falsa. E eu estava procurando por uma menina de 7 anos, não por uma mulher de 26. Mas você me encontrou. O amor sempre encontra um caminho, disse Mercedes da porta, onde havia estado observando a reunião em silêncio. O coração de pai nunca para de procurar. Marina se levantou e abraçou Gustavo, desta vez sabendo exatamente quem ele era e o que significava para ela. "Eu senti sua falta", sussurrou ela. "Mesmo sem me lembrar, eu sempre senti que faltava alguma coisa na minha vida." "Nunca mais vai faltar", prometeu ele. "Nunca mais vamos nos separar." Eles ficaram ali, no quarto que havia esperado 19 anos por seu retorno, enquanto lá fora o sol se punha sobre São Paulo. Era o fim de uma busca e o começo de uma nova vida. Uma vida onde as estrelas finalmente voltaram a brilhar. 2 semanas depois, Marina estava na sala de reuniões da delegacia, sentada ao lado de Gustavo e do advogado da família, Dr. Edmundo Carvalho. Do outro lado da mesa de metal frio, Leandro Fontes parecia uma versão diminuída de si mesmo. As roupas de presidiário substituíam os ternos bem cortados e havia uma resignação em seus olhos que não existia antes. "Leandro Fontes", começou o delegado Silva, lendo as acusações. "Você está sendo indiciado por extorsão qualificada, ocultação de crime, obstrução da justiça e formação de quadrilha. As penas combinadas podem chegar a 20 anos de prisão." Leandro engoliu em seco. Seu advogado, um homem magro de óculos grossos, sussurrou algo em seu ouvido. "Meu cliente gostaria de fazer uma declaração."
disse o advogado. Dr. Silva assentiu. Pode falar. Leandro olhou diretamente para Marina. Eu quero pedir desculpas, não só para você, mas para seu pai também. Desculpas, repetiu Marina, sua voz carregada de uma dureza que ela mesma não reconhecia. Você destruiu 26 anos da minha vida. Você me fez crescer achando que era órfã abandonada. Eu sei. E sei que desculpas não vão desfazer o que foi feito. Leandro baixou os olhos. Mas quero que saibam que minha mãe, ela se arrependeu, muito. Gustavo se inclinou para a frente. Se arrependeu? Nos últimos anos de vida dela, ela só falava nisso. Dizia que não conseguia dormir direito, que via a menina em todos os sonhos. Leandro respirou fundo. Ela queria devolver Marina para o senhor. Mas tinha medo de ir presa. Então por que não fez contato anônimo? Perguntou o Dr. Carvalho. Porque ela sabia que eu descobriria e eu sempre disse que se ela fizesse isso, eu mesmo a entregaria para a polícia. Leandro fechou os olhos. Eu era ganancioso, egoísta. Via apenas o dinheiro que poderia ganhar com a informação. Marina sentiu uma mistura de raiva e pena. Leandro, você tem ideia do que é crescer sem saber quem você é? Do que é viver todos os dias se perguntando por que seus pais te abandonaram? Não, eu não sei, e sinto muito por isso. Dr. Silva interveio. Leandro, além da confissão, encontramos todo o material que sua mãe guardava sobre Marina. Queremos que detalhe tudo o que sabe sobre o sequestro. Leandro assentiu e começou a contar toda a história. Como Neuza havia planejado a vingança após a humilhação da demissão. Como ela e Nélio executaram o sequestro. Como tudo deu errado. E Neuza decidiu implementar um plano ainda mais cruel. Ela cortou o cabelo da Marina bem curtinho. Mudou o nome dela. Inventou a história de que era órfã encontrada na rua. Continuou Leandro. Depois disso, contratou um detetive particular para acompanhar à distância. Por 19 anos? Perguntou Gustavo, incrédulo. Por 19 anos, minha mãe sabia onde Marina morava, que escolas frequentava, que empregos tinha. Ela até enviou dinheiro anônimo algumas vezes, quando Marina estava passando dificuldades. Marina arregalou os olhos. O quê? Lembra daquela vez que você estava desempregada e encontrou um envelope com R$500 debaixo da porta? Ou quando pagaram suas mensalidades da escola técnica anonimamente? Foi minha mãe. As revelações caíam como bombas na sala. Marina tentava processar que a mulher que havia destruído sua vida também havia, de alguma forma estranha, cuidado dela à distância. Ela me mostrou centenas de fotos suas ao longo dos anos. Continuou Leandro. Dizia que você era uma menina boa, trabalhadora, que merecia coisa melhor do que a vida que ela te deu. Então, por que nunca me devolveu? Perguntou Marina, a voz embargada. Porque ela tinha pavor do que o Sr. Gustavo faria com ela e porque ela se apegou à ideia de que estava te protegendo de alguma forma. Dr. Silva fez algumas anotações. Leandro, onde está seu tio Nélio? Morreu há 10 anos, overdose, nunca se recuperou do remorso do que fez. E os outros envolvidos no sequestro? Não houve outros. Foi só minha mãe e meu tio. Gustavo respirou fundo. Leandro, onde estão todos os documentos que sua mãe guardava? Entreguei tudo para a polícia. Fotos, relatórios do detetive, o diário dela, cartas que ela escreveu, mas nunca enviou para vocês. Está tudo lá. Doutor, Silva confirmou. Temos uma caixa inteira de material. Vamos precisar que vocês analisem tudo, para verificar se há mais informações relevantes. Marina olhou para Leandro uma última vez. Você realmente acredita que pedir desculpas é suficiente? Não, respondeu ele com honestidade. Sei que não é, mas é tudo o que posso oferecer. E quero que saibam que vou usar meu tempo na prisão para tentar me tornar uma pessoa melhor. Espero que consiga, disse Marina, surpreendendo a todos. Inclusive a si mesma, do lado de fora da delegacia, Marina e Gustavo caminharam em silêncio até o carro. Roberto estava esperando, como sempre, mas Gustavo dispensou-o. Hoje eu dirijo. Preciso de um tempo com minha filha. Durante o trajeto, Marina ficou pensativa. Pai, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você consegue perdoar a Neuza?
Gustavo ficou em silêncio por um longo momento. É difícil. Ela roubou 19 anos da nossa vida juntos. Mas, sabendo que ela se arrependeu, que de alguma forma cuidou de você à distância, ele suspirou. Acho que posso tentar perdoar. E você? Eu não sei ainda. É muito para processar. Marina olhou pela janela. Mas acho que carregar raiva pelo resto da vida só vai me fazer mal. E quanto ao Leandro? Leandro escolheu ser ganancioso quando podia ter escolhido fazer a coisa certa. Isso é diferente. Marina pausou. Mas ele vai pagar pelo que fez. E talvez isso o ajude a se tornar uma pessoa melhor. Eles chegaram em casa ao anoitecer. Mercedes havia preparado um jantar especial. Todos os pratos que Stella gostava quando criança, adaptados para o paladar adulto durante a refeição, conversaram sobre planos para o futuro. Marina, disse Gustavo, preciso te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que você trabalhe comigo na empresa, não por pena ou por obrigação familiar, mas porque acredito que você tem muito a contribuir. Marina arqueou as sobrancelhas. Pai, eu mal terminei o ensino médio. Não sei nada sobre administrar uma empresa. Você sabe sobre a parte mais importante. Como é trabalhar na linha de frente, como os funcionários se sentem, quais são as necessidades reais. Isso é mais valioso que qualquer diploma. E se eu não for boa nisso? Gustavo sorriu. Então tentaremos outra coisa. O importante é que façamos isso juntos. Marina considerou a proposta. A ideia de trabalhar com o pai, de aprender sobre o negócio que ele havia construído, era tentadora. Mas havia uma condição. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Quero que transformemos o Mercado São Rafael em alguma coisa especial. Um lugar que ajude famílias como nós, que passaram por situações difíceis. Gustavo parou de comer, olhos brilhando de orgulho. Que tipo de ajuda? Emprego para pessoas que saíram de orfanatos, mães solteiras, ex-detentos que querem uma segunda chance e, principalmente... Marina fez uma pausa. Um centro de apoio para famílias de crianças desaparecidas. Marina, isso é brilhante. Podemos oferecer apoio psicológico, ajuda nas buscas, trabalho para os pais que precisam se sustentar enquanto procuram pelos filhos. Ninguém deveria passar pelo que você passou sozinho. Mercedes, que ouvia a conversa da cozinha, apareceu na porta com lágrimas nos olhos. Nossa menina tem um coração de ouro. Sempre teve, disse Gustavo. Mesmo depois de tudo o que passou, ainda quer ajudar outras pessoas. Naquela noite, Marina e Gustavo ficaram até tarde planejando a transformação do supermercado, desenhando os projetos, discutindo ideias, sonhando com um futuro onde outras famílias não passariam pela dor que eles haviam enfrentado. Pai, disse Marina quando já era quase meia-noite. Obrigada por nunca ter desistido de mim. Obrigado por ter sobrevivido e se tornado a mulher incrível que é hoje. Mesmo sem me lembrar de você, eu sempre senti que alguém estava me procurando, como se houvesse um fio invisível me conectando a algum lugar. O amor é assim, disse Gustavo. Não importa a distância ou o tempo, ele sempre encontra um caminho de volta para casa. Marina olhou ao redor da sala onde passaram a noite planejando. Pela primeira vez em 26 anos, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Não era apenas sobre recuperar uma família perdida. Era sobre construir algo novo e significativo juntos. A justiça havia sido feita, o perdão estava sendo cultivado. E o futuro, finalmente, parecia brilhante como uma estrela. 6 meses depois, o sol da manhã iluminava a fachada renovada do que antes era conhecido como Mercado São Rafael. As paredes foram repintadas num tom suave de azul claro, e uma placa nova brilhava acima da entrada. Mercado Estrelinha. Mais que um supermercado, uma família. Marina estava na calçada. Observando os últimos preparativos para a grande inauguração, usava um blazer azul marinho. Nada parecido com o uniforme simples que vestia 6 meses antes. Agora era Marina Albuquerque, diretora de responsabilidade social da empresa. Mas mais importante que isso, era uma filha que havia encontrado seu lugar no mundo. Nervosa? Perguntou Gustavo, se aproximando dela. Um pouco, admitiu Marina, tocando inconscientemente o pequeno broche em formato de estrela que usava na lapela, feito com um pedacinho da manta original. E se não der certo, vai dar certo.
disse ele com confiança. Sabe como eu sei? Como? Porque foi ideia sua. E todas as suas ideias são brilhantes. Marina sorriu. Nos últimos meses, ela e Gustavo haviam trabalhado incansavelmente na transformação do supermercado. Não era apenas uma reforma física. Era uma mudança completa de propósito. Roberto se aproximou deles carregando uma prancheta. Senhor Gustavo, já temos mais de 50 famílias cadastradas no programa de apoio a crianças desaparecidas e 15 ex-órfãos começaram a trabalhar nesta semana. E o centro de apoio psicológico? Perguntou Marina. Funcionando perfeitamente, Adra. Beatriz já atendeu 20 famílias só na semana passada. Marina assentiu. Satisfeita, o centro de apoio havia sido sua primeira iniciativa. Um espaço dentro do supermercado, onde famílias de crianças desaparecidas podiam receber apoio psicológico gratuito, ajuda para organizar buscas e, principalmente, trabalho remunerado para que pudessem se sustentar durante o processo. E os funcionários antigos? Perguntou Gustavo. Todos adaptados às mudanças, respondeu Roberto. Na verdade, estão muito engajados com a nova proposta. Seu Antônio está ajudando a treinar os novos funcionários, e Carla virou supervisora do setor de atendimento ao cliente. Marina olhou através da vitrine e viu Carla orientando uma jovem de aproximadamente 20 anos, uma ex-órfã que havia começado no programa de reinserção social. A cena a encheu de orgulho. Dona Mercedes chegou, perguntou ela. Está lá dentro, organizando o buffet para a inauguração, disse Roberto sorrindo. E reclamando que vocês não estão comendo direito. Algumas coisas nunca mudam, riu Gustavo. Mercedes havia insistido em preparar pessoalmente toda a comida para a inauguração. Dizia que uma festa de família precisava ter comida feita com amor, não comida de buffet. Às 10 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Autoridades locais, representantes de ONGs, famílias beneficiadas pelo programa, funcionários antigos e novos, e principalmente pessoas da comunidade que queriam conhecer a nova proposta. Seu Antônio estava na entrada, agora com o título oficial de Coordenador de Bem-Estar dos Funcionários, recebendo todo mundo com seu sorriso caloroso de sempre. Marina, chamou uma voz conhecida. Era Carla, que vinha correndo em sua direção com uma expressão radiante. Carla, como está se sentindo no novo cargo? Menina, nunca pensei que ia virar supervisora. E olha só, Carla apontou para o crachá que usava. Tem até meu nome bonito impresso. Marina riu. Uma das mudanças que havia implementado foi valorizar os funcionários antigos, promovendo aqueles que demonstravam liderança e dedicação. Carla era o exemplo perfeito. Havia se transformado de caixa desanimada em supervisora entusiasmada. Você merece, Carla. Sempre foi uma líder natural. E você? Quem diria que a menina tímida do estoque ia virar diretora? A vida tem dessas surpresas, disse Marina, olhando em direção a Gustavo, que conversava com alguns representantes da prefeitura. Às 11 horas, chegou o momento do discurso oficial. Um pequeno palco havia sido montado na frente do supermercado, decorado com flores amarelas e azuis. Marina e Gustavo subiram juntos, seguidos por Mercedes. Bom dia a todos, começou Gustavo, sua voz ecoando pelo sistema de som. Hoje é um dia muito especial para nossa família. A plateia se silenciou, prestando atenção. Há 6 meses, este lugar era apenas mais um supermercado numa cidade cheia de supermercados. Hoje, é o símbolo de que nunca devemos desistir dos nossos sonhos e das pessoas que amamos. Marina observou as faces na plateia. Havia famílias inteiras, crianças correndo entre os adultos, pessoas de todas as idades e classes sociais. Era exatamente o que ela havia sonhado. Mas quem vai explicar melhor o propósito deste lugar é minha filha Marina, continuou Gustavo. A pessoa que idealizou tudo isso. Marina se aproximou do microfone, o coração batendo acelerado. Nunca havia falado em público para tanta gente, mas sabia que tinha algo importante a dizer. Oi, pessoal, começou ela, sua voz saindo mais firme do que esperava. Meu nome é Marina, e há 6 meses eu era funcionária do estoque deste supermercado. Alguns murmúrios de curiosidade ecoaram pela plateia. Eu cresci sem saber quem eram meus pais. Achando que havia sido abandonada, passei 26 anos da minha vida me sentindo perdida, sem lugar no mundo.
Marina fez uma pausa, olhando para Gustavo. Até descobrir que nunca havia sido abandonada, só estava perdida. Ela contou uma versão resumida de sua história. O reencontro com o pai, a descoberta da verdade, o processo de reconstrução de uma família. Aprendi que existem milhares de famílias no Brasil passando pela mesma dor que meu pai passou, procurando por filhos desaparecidos, e milhares de jovens como eu, que cresceram sem saber suas verdadeiras origens. A plateia estava completamente silenciosa agora. Por isso criamos o Mercado Estrelinha. Não é só um lugar para comprar comida. É um lugar onde famílias podem encontrar apoio, trabalho, esperança. Onde jovens que saíram de orfanatos podem ter uma segunda chance. Onde pessoas que erraram no passado podem recomeçar. Marina apontou para a entrada do supermercado, onde uma placa menor dizia: Centro de Apoio Familiar Estrelinha, porque toda criança merece voltar para casa. Nossa promessa é simples: ninguém vai enfrentar essas dificuldades sozinho. Enquanto houver uma família procurando, estaremos aqui para ajudar. Enquanto houver uma pessoa precisando de uma oportunidade, vamos oferecer. Os aplausos começaram baixinho e foram crescendo até se tornarem uma ovação entusiasmada. Marina viu lágrimas nos olhos de várias pessoas na plateia. Quando os aplausos diminuíram, Gustavo voltou ao microfone. Gostaria de agradecer a todos que tornaram este sonho possível, mas principalmente, gostaria de agradecer a minha filha, que me ensinou que às vezes perdemos as coisas mais preciosas da vida para redescobrir o que realmente importa. Ele fez uma pausa, emocionado. O Mercado Estrelinha é dedicado a todas as crianças que ainda esperam voltar para casa e a todos os pais que nunca param de procurar, porque o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Mercedes se aproximou do microfone. E agora vamos comer, porque família reunida precisa de comida boa. A multidão riu e se dirigiu para as mesas de comida que haviam sido preparadas no estacionamento. Horas depois, quando os últimos convidados haviam partido, Marina e Gustavo ficaram sozinhos na frente do supermercado, observando a placa que brilhava sob a luz do final da tarde. Estou orgulhoso de você, disse Gustavo. Estou orgulhosa de nós, respondeu Marina, de como conseguimos transformar uma tragédia em algo positivo. Sua mãe ficaria muito orgulhosa também, Marina sorriu. Nos últimos meses, havia passado horas olhando fotos e vídeos de Helena, tentando conhecer a mãe que mal se lembrava. Mercedes sempre dizia que ela havia herdado o coração generoso da mãe. Pai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você realmente acredita que vamos conseguir ajudar outras famílias a se reencontrarem? Gustavo olhou para a placa do Centro de Apoio Familiar e depois para a filha. Acredito que já estamos ajudando. E cada família que conseguir se reunir vai tornar todo esse esforço valioso. Mercedes apareceu na porta do supermercado. Vocês dois vão ficar aí parados até escurecer. Venham para dentro. Preparei um jantar especial. Marina e Gustavo riram e caminharam em direção à entrada. Antes de entrar, Marina olhou uma última vez para a placa que brilhava sobre suas cabeças. Mercado Estrelinha, murmurou ela. Quem diria que uma estrela perdida podia brilhar tão forte? Algumas estrelas desaparecem na escuridão, disse Gustavo, repetindo as palavras que haviam se tornado o lema não oficial da família. Mas nunca deixam de brilhar no coração de quem as ama. E foi assim que a estrelinha perdida não apenas voltou para casa, mas criou um lar para outras estrelas que ainda procuravam seu caminho de volta para a luz.